Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 106, nosotros vamos a ver um texto. Então, na aula de hoje, aula 106, nós vamos ver um texto. Né? O texto de hoje é uma história em quadrinhos. A gente já viu isso acho que uma vez aqui. Então, o esquema que eu vou usar nessa aula vai ser mais ou menos o mesmo que eu usei na aula anterior, que a gente falou de... Naquela aula a gente falou de história em quadrinhos. Eu vou colocar na tela cada quadrinho para que vocês possam ver o quadrinho todo, porque tem muita questão visual, né, na história em quadrinhos, para poder facilitar o entendimento do texto. Depois eu volto aqui e analiso o texto que está nos balãozinhos, né, nas falas. E depois no final eu coloco a história inteira para vocês poderem olhar também. Então, a aula de hoje é esse texto, é uma conversa entre um Manolo e uma outra pessoa que não diz o nome, não sei o nome, né? Anônimo. Então, se você chegou aqui e não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like nesse vídeo, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então, como eu falei, eu vou colocar cada quadrinho, né, por vez, e depois eu volto aqui e falo o texto. Então vamos lá, então essa pessoa começa falando, né? Olá, Manolo, né? Olá, uma saudação, né? Olá, Manolo, a gente já cansou de ver essa saudação. Olá, Manolo. Ele pergunta: como estás todavia em la cama? Como você está ainda na cama? Uma pergunta meio de espanto, né? A pessoa tá ainda tá, já deve ser tarde, a pessoa ainda está na cama. Ele pergunta: como é que você ainda está na cama? Né? Como estás todavia em la cama? Todavia, a palavra, e pode confundir a gente, não quer dizer todavia, tá? Apesar de parecer, não é todavia. Todavia, em português, é ainda, tá? Então, como você ainda está na cama? E ele continua: son já las 12. Como você ainda está na cama? Já são 12, né? 12 e 12 horas. Já são las 12. Né? Já é 12 horas, no caso meio-dia, né? Mas já eles falam o número 12. Son já las 12. Aí ele pergunta: no te encuentras bien? Você não está bem, não está se sentindo legal? Isso aqui é muito interessante, essa forma, essa forma com o verbo encontrar-se e um adjetivo, né? Encontrar-se, aí pode ser bien, mal. Hoy no me encuentro muy bien. Hoje eu não estou me sentindo muito bem. É essa a ideia, tá? Não é encontrar lá até hoje eu não me encontro muito bem. Até funciona em português, tá? Mas o sentido de não se sentir bem. Hoy no me encuentro muy bien. Ou o contrário, hoy me encuentro muy bien. Hoy me encuentro muy mal. Então essa forma, encontrar-se, bien, mal, muy mal, é uma maneira de falar como você está se sentindo. E aqui ele está perguntando para outra pessoa, né? Tanto que ele está usando te aqui, que é o pronome de segunda pessoa. Está perguntando para o tu, no caso Manolo. No te encuentras bien? Então você não está se sentindo bem? Lembrar, claro, o verbo encontrar-se, aqueles verbos em que eu tenho a mudança na raiz, né? O verbo com a vogal o, que em algumas pessoas, em algumas situações, vai virar o e. Vamos aqui, ó. Encuentras. Tem que ficar atento com isso. Aí o Manolo responde: estou bastante cansado. Então, estou bastante cansado, né? Frase simples, tranquilo. Ayer tuve um dia muito ajetreado e me fui muito tarde à la cama. Frase muito longa, né? Vamos dividir ela. Então, ayer, ontem, tuve, que é o verbo tener no pretérito perfeito, o pretérito indefinido, como é chamado no espanhol, mas também tem o nome pretérito perfeito simples, pretérito perfeito simples. Então, verbo tener é um verbo irregular, fica tuve, primeira pessoa. Eu tuve, eu tive. Então, ontem tive
um dia muito arquetreado. Arquetreado quer dizer movimentado, tá? Tem o verbo arquetrear. O verbo arquetrear, ele quer dizer cansar devido a uma movimentação muito intensa. Tá? Esse é o significado do verbo arquetrear. É você cansar devido a uma movimentação muito intensa. E tem também a palavra arquetreo, já é um substantivo. Arquetreo quer dizer movimentação intensa. Pode traduzir por movimentação intensa, agitação. Algumas situações de labuta, né? Tem sentido de movimentação intensa. Então, arquetreo, substantivo. Arquetrear é o verbo. E aqui, arquetreado, adjetivo. Então, eu tive um dia muito agitado, muito movimentado. Né? E me fui, aqui é o verbo ir, no passado. Me fui muito tarde à la cama. Então, aqui algumas coisas que eu quero falar. Primeiro, o uso do verbo ir como pronominal. Ir-se. Pela ideia do espanhol de que você está praticando a ação e você está sofrendo a ação ao mesmo tempo. Então, você usa um verbo reflexivo. Em português, a gente não fala assim, porque a gente fala, ontem eu fui para a cama muito tarde. Né? Não tem reflexão no verbo. O espanhol vai usar, porque você que está indo para a cama, e ao mesmo tempo você está praticando a ação, ao mesmo tempo você está sofrendo a ação de ir para a cama. Então é uma coisa meio reflexiva. Então a gente usa o verbo reflexivo. Tá? Isso é muito comum em espanhol. Me fui. Tá? Fui, pode ser, a gente viu, pode ser o verbo ir, pode ser o verbo ser. Né? Como é que eu vou saber se eu fui é do verbo ser ou do verbo ir? Pelo contexto. Então se você está falando de uma direção, né? Não faz sentido eu ser muito tarde para a cama, né? Aqui é uma movimentação, então é ir muito tarde para a cama. Então o contexto vai te dizer. E em espanhol, já é uma dica assim, em espanhol, algumas situações que a gente usa em português o para, né? Preposição para indicar a direção, em espanhol vai usar a preposição a. Então ir para a cama, a gente fala em português, em espanhol vai ser ir-se a la cama. Tá? Essa ideia de direção é muito mais comum usar a preposição a. Não vou dizer que são todos os casos, porque eu não tenho essa informação, não sei. A grande maioria a gente usa a preposição a. Tá? Retomando, então ontem tive um dia muito agitado, muito intenso e fui muito tarde para a cama. Então está explicando por que ele ainda está na cama meio-dia, né, às 12 horas. Então, continuando, o cara continua perguntando, ó, que tuviste que hacer? Então, o Manolo disse que ficou muito tarde, que teve um dia muito agitado. Aí o cara pergunta, o que você teve, né, tu tiveste, o que você teve que fazer? O verbo tener de novo, no pretérito perfeito, agora na segunda pessoa de singular, tu, né, tu, tuviste. Então, que tuviste que hacer? Aqui é o pronome interrogativo, que, né, perguntar sobre uma coisa mais geral. Lembra, a gente já viu o que, a diferença do que para o qual, por exemplo. Então, que tuviste que hacer? Então, repare, em português a gente fala o que, né? O que você teve que fazer. Em espanhol, essa expressão o que não vai existir. Vai ser direto que, sempre. Que tuviste que hacer? Aí o Manolo fala, sabes? Esse sabes aqui não é uma pergunta. Ele é mais usado assim, para introduzir alguma coisa, né? Aí sabe? Aí ele vai falar, vai dar a informação dele. Sabes? Mi padre se cayó ayer por la escalera e tuvimos que ingresarle en el hospital. Frase muito longa, né? Vamos dividir. Então, mi padre, meu pai, se cayó, passado, né? Então, meu pai caiu ontem por la escalera, pela escada. Repara, português, quando eu tenho preposição por e artigo o, a,
ou os, as, ele vai juntar e vai virar pelo, pela, pelos, pelas. Isso em português. A gente junta a preposição por com os artigos. Aí transforma em outra coisa. Em espanhol isso não vai acontecer. Porque tem a preposição por e o artigo separadinho. Tá? Por, lá, por, ele, por los, por las, tudo separado. Você caiu ontem pela escada. Escaleira, escada. E tivemos que ingressar, no sentido mesmo de entrar. A gente usa em português a palavra admitir, né? Admitir no hospital. É o sentido de levar. A gente teve que levar ele para o hospital, teve que internar ele no hospital. É essa a ideia. Tivemos que ingressar-lhe no hospital. No hospital. De novo, a preposição que não junta. Em português, quando a gente tem a preposição em artigo, a gente junta. Em com o vira no. Em com a vira na. Espanhol não, vai manter separado. En, nel, en, lá, en, los, en, las. Então, no hospital. Aqui, ingressar-lhe. Aqui o ler, porque o verbo pede uma preposição, ingressar a alguém. Preposição, quando eu tenho a preposição, eu uso o ler. Lembra? Quando a gente usa o pronome, o complemento indireto, a gente usa o ler. Então, continuando, o cara pergunta: estava solo em casa quando ocorreu o acidente? Então, está aqui, ó, estava solo, esse solo sozinho. Lembra? A gente já falou várias vezes a diferença do solo quando ele é um advérbio, somente, apenas, e o solo quando ele é um adjetivo, sozinho. Antigamente dava para saber a diferença porque o solo, como um advérbio, levava um acento, que era para diferenciar. Hoje em dia não tem mais. Com a nova regra de ortografia não tem mais acento. Solo, solo. A gente só descobre pelo contexto. Então, aqui no caso, como ele estava falando do pai, né, ele estava sozinho em casa. Então, um solo de adjetivo. Então, eu estava sozinho em casa quando ocorreu. Aqui, ó, verbo ocorrer. O verbo que no pretérito perfeito ele é regular. Então, ocorrer, ocorreu, ocorreu. Ocorreu o acidente. Para acidente, escreve com 2 Cs. Daí fala acidente. Acidente. Então, a gente fala os 2 Cs. Acidente. Então pergunta: seu pai estava sozinho em casa quando ocorreu o acidente? Aí o Manolo responde: no. Então estava sozinho. Mi madre oyó el ruido e salió corriendo. Vamos por parte. Então não. Mi madre, minha mãe, oyó, que é o verbo oír. O verbo oír, em algumas pessoas, vai virar um Y no pretérito perfeito. Então vamos dar uma atenção na conjugação do verbo oír. Aqui, ó. Primeira pessoa vai ser yo oí. Eu ouvi. Yo oí. Segunda pessoa vai ser tu ou vos oíste. Ou tu ouviste. Terceira pessoa, ele, ella, usted. Aí sim, ó, vai ter um Y. Oyó, ouviu. Oyó. Nosotros. Oímos. Então nós ouvimos, né? Nosotros oímos. Vosotros oísteis. Vós ouvistes. E ellos, ellas, ustedes oyeron. Aí de novo vai ter um Y. Então tem Y na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do plural. O I vai virar um Y. Tá? Justamente porque nessas pessoas a desinência do verbo é uma vogal. E para dar esse som de yo, ye, aí o I vira um Y, tá?
O resto não, começa com consoante, consoante, consoante. E aí mantém o I. E aqui não tem desinência, né? Termina aqui na vogal I. Então, o I, né? Que a gente chama de vogal temática. Mas é uma coisa mais aprofundada. Importante é, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural vai ter um Y, tá? Preciso decorar essas coisas? Não há necessidade. Se você treinar, com o tempo você consegue escrever e já sabe onde vai ter Y, onde não vai ter, tá? Então, minha madre odiou o ruído, ela ouviu o ruído, o barulho, né? Ela ouviu o barulho e salió, verbo salir, né? Saiu correndo. A mesma expressão que a gente tem em português, né? Sair correndo, salir correndo. Ela saiu correndo. Ele continua. Intentou levantarlo, pero no pudo. E chamou em seguida a uma ambulância. Muito grande a frase, vamos por partes. Então, intentou levantarlo. Intentar é o verbo tentar. Então, tentar em espanhol é intentar. Tá? Então, ela tentou levantá-lo. Levantar. E aqui o lo referindo ao pai dele. Então, tentou levantá-lo, tentou levantá-lo, pero, né, porém, pero não pudo, não pode. É o verbo poder no pretérito. A gente já viu a conjugação dele, é um verbo irregular. Terceira pessoa, pudo. Então, a mãe dele não pôde o quê? Levantá-lo, né? Ela tentou levantá-lo, mas não pôde. E chamou em seguida a uma ambulância. Então, chamou. E chamar pode ser chamar, pode ser telefonar. No caso em português, tanto faz. Né? Você chama uma ambulância ou você telefona para uma ambulância. Não tem muita diferença o sentido do verbo. Mas chamar pode ser chamar mesmo, ou pode ser ligar. Então, chamou em seguida, que o em seguida junto, tá? Tem a forma separada também, em seguida, mas é menos comum, mais comum é junto. Então, chamou em seguida, né? Chamou logo depois uma ambulância. Então, chamar, chama a alguém, ou a alguma coisa. Então, tem a preposição a, tá? Tomar cuidado com a regência dos verbos. A conversa continua. O cara fala, quanto lo siento. Aqui é o quanto no pronome exclamativo, né, para indicar uma surpresa ou para indicar, nesse caso indica uma lástima, né? Em português seria sinto muito, né? A gente fala sinto muito. A gente pode falar em espanhol quanto lo siento. Siento é o verbo sentir. Aí o Manolo fala, al princípio creíamos que tenía la pierna rota, pero en el hospital el médico nos dijo que la pierna estaba solamente dislocada. Frase enorme, né? Vamos por partes. Então, al princípio creíamos que tenía la pierna rota. Então, aqui ó, al princípio, uma locução que em português quer dizer no início, né? No início nós achávamos, né, que ele tinha a perna quebrada. E um monte de informação importante. Então, primeiro, al princípio, no início. Em português, a gente usa a preposição em. Repara, no início. Então, tem a preposição em. Em espanhol, vai usar a preposição a. Esse al aqui, ele é a preposição a, mais o artigo ele. Aí ele vai juntar, vai ficar al. Então, em português a gente usa em, no início, no princípio. Em espanhol vai usar a, al princípio. Então, no início, creíamos. É o verbo crer, que é crer, achar, né? Nós achávamos que tinha, né? Quem tinha? O pai dele, né? Que ele tinha a perna quebrada.
muito interessante aqui. Rota, verbo romper. Verbo romper quer dizer quebrar em espanhol. Romper. Ele vai ter o particípio irregular. O particípio de romper não é rompido. Não existe, está errado. Rompido está errado. O particípio de romper vai ser roto. Quebrado. Roto ou... E aí ele concorda, né? Roto, rota, rotos, rotas. O particípio ele concorda com o substantivo. Então, particípio irregular. Verbo romper não vai ser rompido, tá? Não vai ser rompido. Vai ser roto. Roto, aqui no caso, rota feminino. Então a gente achava que ele tinha a perna quebrada. Rota. Pero en el hospital, então, porém, no hospital, el médico nos dijo que la pierna estava solamente deslocada. Então, no hospital, o médico nos disse, então, nos dijo, verbo decir, no pretérito indefinido, a gente já viu a conjugação do verbo decir, a terceira pessoa do singular, dijo, ele dijo. Então, o médico, e aqui o nos disse para quem? Para nós. Né? Esse nos quer dizer isso, para nós. Nos disse que a perna estava solamente deslocada. Tá? Em português a gente usa deslocada com e, deslocada. Em espanhol vai ser com i, deslocada. E o solamente, aqui, ó, solamente, eu posso falar solo também. É aquele solo de advérbio. La pierna estava solo deslocada. Ou eu posso usar solamente. E aí a conversa continua, né? Ele pergunta, quando te enteraste tu? Que é o verbo enterar. Verbo interar, né? A gente usa também em português, interar de algum assunto, né? Ter conhecimento sobre algum assunto. Então, quando você se inteirou do acidente, né? Então, quando você soube do acidente. Aí o Manolo fala, 2 horas depois do acidente. Então, 2 horas depois do acidente. A frase bem simples, né? Lembrando alguns detalhes. Número 2. Não tem feminino, como tem em português. Em português nós temos 2 e 2, né? Masculino e feminino. Em espanhol vai ser dos, só, tá? Então, 2 horas, 2 horas. E del, aqui eu tenho a preposição de, o artigo ele. Juntou, vira del. Então, 2 horas depois do acidente. Ele continua. Me pegué un gran susto y me puse muy nervioso, já que me temi lo peor. Frase enorme, vamos dividir. Me pegué un gran susto. Peguei, verbo pegar. Pegar. Tem vários significados em espanhol. O verbo pegar pode ser colar em espanhol. Colar, não é colar prova não, colar mesmo, botar cola. Pegar pode ser o verbo bater em espanhol também, dar um golpe físico mesmo, de porrada, pode ser pegar. E o verbo pegar, ele também pode ser usado para, junto com certos substantivos, para indicar a ação daquele substantivo. Então, por exemplo, pegar salto. Pegar saltos. É a mesma coisa que saltar, né? Dar um salto. Pegar saltos seria dar um salto. Salto, substantivo, né? Salto mesmo de pulo. E pegar, nesse caso, indica daqui para poder indicar a ação de salto. Então, saltar. Dar um salto. Em português a gente usa o verbo dar, né? Dar um salto. Pegar saltos. Então, nesse caso, me peguei num grande susto, a mesma coisa que me assustei, né? Só que aí ele fala de uma outra maneira, uma forma espanhol de falar, usando o verbo pegar. Me peguei um susto, quer dizer, me assustei.
Então, me peguei num grande susto, me assustei, né? Tive um grande susto. Essa é a ideia. Gran aqui é o adjetivo grande. A gente vai aprender por que o adjetivo grande, em algumas situações, ele fica gran, tá? Ele perde a parte final da palavra. A gente chama isso de apócope. A gente vai ver isso com mais calma, tá? Tem um motivo, porque o grande ficou gran aqui. Então tive um grande susto e me puse muito nervioso. E fiquei muito nervoso, né? Me pus muito nervoso. Puse, verbo poner, verbo pôr, né? Nervioso. Tá? Poner-se nervioso quer dizer ficar nervoso. Tá? Em português a gente fala ficar nervoso. Em espanhol vai usar o verbo poner. Poner-se nervioso. Então, eu me puse muito nervioso. Quer dizer, eu fiquei muito nervoso. Já que me temi no pior. Né? Então, tive um grande susto, fiquei muito nervoso, já que temi o pior, tá? Então, algumas coisas para falar aqui. Temi, verbo temer, verbo regular, então no pretérito indefinido. Temi, tá? Então, temi lo pior. Pior é pior, tá? Em português escreve com I, pior, em espanhol com E, pior. E esse lo aqui é aquele nosso artigo neutro. A gente vai ter uma aula mais pra frente só do lo, tá? Os usos do lo. Nesse caso ele está aqui um artigo neutro, porque ele está acompanhando pior, que é um adjetivo, tá? Então nesse caso ele está aqui com a função de substantivar o adjetivo, como a gente faz em português, né? Temi o pior, tá? A gente fala temi o pior, a gente está usando o artigo o junto com o adjetivo pior para transformar esse adjetivo num substantivo. Temi o pior, tá? Em português a gente faz isso com o próprio artigo, o mesmo que a gente usa. Em espanhol vai ter um artigo especial para isso, que é o lo, tá? A gente não pode falar temi el peor, tá errado, tá? A gente não usa ele nesse sentido. Tem um artigo para isso, que é o lo. Então, temi o pior. Ele continua. Quando cheguei ao hospital, então, quando cheguei no hospital, nesse caso, quando aqui, ele não tem acento, porque ele não é um pronome interrogativo. Aqui ele só está numa frase afirmativa, ele está afirmando, ó, quando eu cheguei no hospital, aconteceu outra coisa. Então, quando eu cheguei ao hospital, me tranquilicei um pouco. Então, me tranquilizei um pouco. Eu vou tranquilizar. Eu vou tranquilizar. Repare, escreve com Z, né? Seta, letra seta. Tem som de C, né? Lembrando que o espanhol não tem som de Z em espanhol. Esse som Z não existe. É sempre som de S, né? Então, tranquilizar. E aí, quando eu tô no pretérito perfeito, eu tô do lado da vogal E, essa letra seta vira a letra C, tá? Tranquilicei. Tem a mudança da consoante, tá? Só acontece na primeira pessoa. No restante, usa o Z, tá? Então, tranquilicei, tranquilizei. Tranquilizaste, tranquilizou. Aí o restante usa o Z. Primeira pessoa vai usar a letra C, tá? Então, quando cheguei no hospital, me tranquilizei um pouco. Ele continua. Me quedé com ele hasta las 6 de la mañana. Quedar, aqui nesse caso é ficar. Então, eu fiquei com ele, até as 6 da manhã. O verbo quedar tem vários sentidos também. Pode ser ficar, em alguns sentidos vai ser restar, né? Nesse caso é ficar. Então, me quedé com ele. Eu fiquei com ele até, aqui o hasta. Lembra, a gente tem hasta e hacia para falar até. E tem suas diferenças, eu já falei já. Fiquei com ele até as 6 da manhã. Mañana. Ele continua. Le dieron un calmante e pudo dormir bien.
Então, deram a ele, por isso que tem o le aqui, que é o complemento indireto. Quem dá alguma coisa para alguém. Então, deram alguma coisa, o quê? Um calmante. Para quem? Para ele. Então, le dieron un calmante. Então, deram para ele um calmante. E pudo dormir bien. E pôde dormir bem. Então, o verbo poder, terceira pessoa. É importante saber qual é a pessoa que está o verbo, porque para poder saber, né, de quem ele está falando. Então, deram para ele um calmante e ele, né, o pai do Manolo, ele pôde dormir bem, tá? Pudo. Primeira pessoa seria pude, tá? Não é primeira pessoa. Terceira, pudo. Ele pôde dormir bem. Aí continua. Después me vine a casa a descansar um pouco. Depois, vim para casa. E aqui é importante, ele está usando o verbo venir. Por que ele está usando o verbo venir? Porque, repara, ele está falando, ele está dentro da casa dele falando. Então ele está dizendo, ó, depois eu saí do hospital, eu vim para casa. Né? Porque é onde ele está. Então ele está vindo para aquele lugar que ele está agora. Então eu vim para casa para descansar um pouco. E de novo, as situações que eu falei, que em português a gente usa para, em espanhol vai usar a preposição a. Então em português a gente fala, eu vim para casa para descansar um pouco. Em espanhol é vine a casa a descansar um pouco. Então para de direção e o para de finalidade, em espanhol vai usar a preposição a. Vine a casa a descansar um pouco. Igual para finalizar, o cara fala, olha, entonces te dejo descansar e que se mejore tu padre. Né? Frase tranquila, né? Então, a gente já viu, então te deixo descansar. É o verbo deixar, né? Te deixo descansar. E ele fala, ó, e que se mejore tu padre. E que melhore teu pai, né? Teu pai melhore. E a Manolo responde, graças, né? Obrigado. Adiós, né? Adeus, até logo. Tchau. Né? Tá se despedindo. Então, esse foi o texto de hoje, tá? Uma aula foi bem comprida, né? A gente viu vários detalhes da língua, várias expressões que, né, idiomáticas, né? Que a gente está avançando. Então a gente está vendo cada vez mais frases e expressões usadas no espanhol mesmo, tá? Então cada vez mais a gente está se afastando do português, né? A gente está cada vez mais entrando no espanhol de verdade, de fato, tá? Que apesar de serem línguas parecidas, né, elas não são iguais, elas têm as suas diferenças. É importante saber elas. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até a próxima aula. Está pronta.